Então, pessoal, olha que situação bastante preocupante do ponto de vista geopolítico, não é? O senhor Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro lá de Israel, afirmou o seguinte, né? Por meio aí do governo, é claro, né? Mas assim, é uma afirmação oficial para que os cidadãos israelenses deixem o Egito e a Jordânia, não é? O que que isso aí pode significar? Nós vamos ver, mas isso aí pode ser preocupante do ponto de vista de uma possível escalada desse conflito para países vizinhos, a exemplo daquilo que aconteceu lá nos anos 60, anos 70, quando houve um conflito entre vários países ali da região e Israel. E além disso aqui, do comunicado do governo de Israel, do senhor Benjamin Netanyahu, também os Estados Unidos alertaram o Líbano para o risco de que o país acabe sendo arrastado para o conflito lá em Israel, por conta do grupo Hezbollah agindo ali no país, né? Então vamos dar uma olhada nessa história, analisar esses fatos aqui, esses ocorridos recentes, esses comunicados, ver se eles de fato podem apontar para uma escalada do conflito ou se eles apenas são algo assim, uma ação de cautela por parte desses governos, né? Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, o comunicado do governo de Israel aconteceu hoje e o dos Estados Unidos também, dia 21 de outubro, que por sinal é o 14º dia desse conflito, ou 15º se a gente contar o dia 7 em si, né, que foi o dia em que começaram os ataques do Hamas lá ao sul de Israel, na região da faixa de Gaza, né? Então sim, já tem 2 semanas desse conflito acontecendo realmente, o tempo está voando, né? Mas aí o governo do país disse o seguinte: o Conselho de Segurança Nacional elevou o nível de alerta de viagem para o Egito, incluindo aí a Península do Sinai, que é logo ao sul de Israel, né? E a Jordânia para o nível 4, ou seja, alto nível de ameaça aí, recomendando não viajar para estes países e para aqueles que aqueles que já se encontram por lá saiam imediatamente desses países também, né? Então isso aqui foi o comunicado lá do Conselho de Segurança Nacional dizendo para nenhum israelense viajar para esses países e qualquer israelense que estiver lá sair de lá imediatamente. Qual que é o argumento do Conselho de Segurança para recomendar isso aí? Supostamente a questão das hostilidades, é isso que eles colocam aqui, né? Que é, segundo o governo, os israelitas estrangeiros estão sob ameaça, né? Ou seja, aqui, ó, hostilidade e violência foram demonstradas contra símbolos judaicos e israelenses em vários locais com uma forte população anti-israelense, né, por assim dizer, mesmo os não árabes, né? Porém, conforme eles colocam aqui, a retórica da jihad global tornou-se mais extrema, o que apela aos danos aos israelitas e aos judeus em todo o mundo, né? Então isso aqui é verdade, especial nas nações árabes, conforme o pessoal do Conselho de Segurança lá de Israel pontuou. Ou seja, a grande preocupação aqui, segundo a explicação que o próprio governo deu, é porque essas pessoas podem acabar sofrendo algum tipo de violência nos países vizinhos, né? Que são aqueles mais proximamente envolvidos nesse conflito. Então seria este o risco para os israelenses lá no Egito, na Jordânia, e para que eles evitem, então, por conta disso, sair de Israel nesse momento para esses países aí. Agora, será que é por causa disso realmente que o governo de Israel está fazendo esse comunicado, fazendo esse pedido para a população israelense? Não sei, vamos chegar lá ainda. Agora, os Estados Unidos, por sua vez, falaram aí, por meio do secretário de Estado, né, que é o Anthony Blinken, que é esse senhor aqui em questão, eles falaram então com o primeiro-ministro do Líbano, que é o Naib Mikati, e alertou aqui o país sobre os riscos de que o Líbano seja alertado aí, de que o Líbano acabe sendo arrastado para esse conflito que foi iniciado pelo Hamas, isso aqui por conta da questão da presença do Hezbollah lá no Líbano, né? Então o Blinken reiterou a importância de respeitar os interesses do povo libanês
que seria afetado pelo fato de o Líbano ser arrastado para o conflito instigado pelo ataque terrorista do Hamas contra Israel. E aí ele diz que o governo, as autoridades libanesas, de acordo com os Estados Unidos, são os únicos garantes legítimos da estabilidade e da integridade territorial do Líbano. E aí, de fato, lá no Líbano a coisa já está um pouco mais acirrada porque o Hezbollah lançou ataques contra várias instalações militares israelenses no norte de Israel, né? Então aí as forças de defesa israelenses atacaram 2 células terroristas em resposta aí perto da fronteira com o Líbano. Então dizer que não há risco de uma escalada no conflito nesse momento é realmente agir de uma forma até imprudente, eu diria. Então, olhando o mapa da região aqui lá do Oriente Médio, principalmente aqui na Palestina, nós vemos por que existe de fato essa recomendação aí para os israelenses e também a recomendação norte-americana a respeito do risco do Líbano ser arrastado para esse conflito, né? Israel está aqui, a Palestina, essa região toda, existem 2 Palestinas, por assim dizer, 2 territórios palestinos sob controle de um governo ou de governos palestinos, que é a Cisjordânia do lado de cá, que está sob o comando da Autoridade Palestina, e a faixa de Gaza, que é esse pedacinho aqui, que já está muito conhecido, inclusive, recentemente, aí, que está sob domínio do Hamas, e é a partir daqui que saíram os ataques contra Israel. Porém, já lá no início desse conflito, eu havia alertado, com base em notícias também, sobre o risco aqui de, no norte, né, no Líbano, norte aqui de Israel, haver um ataque comandado pelo pessoal do Hezbollah, de fato, coisa que acabou se tornando verdade hoje, né, dia 21 de outubro, que é quando eu estou gravando este vídeo. Então veja que existe aqui o foco do Hamas no sul de Israel e do Hezbollah aqui no norte de Israel. Porém, se a gente considerar os 2 países citados pelo comunicado lá do Conselho de Segurança de Israel, nós vamos ver que foram citados, então, o Egito aqui, né, principalmente a península do Sinai, né, inclusive a península do Sinai que eles falaram, porque está aqui no sul de Israel, e também a Jordânia, que está aqui ao leste do território de Israel também, né? Então, pode ser que de fato seja apenas uma coisa de um cuidado com os cidadãos, para que eles não sofram represálias em outros países e tudo mais. Só que se a gente parar para pensar aqui, todos os países citados são fronteiriços com Israel, estão aqui cercando o território de Israel, né? O Líbano, o Egito, a Jordânia, tem a Síria aqui também com um pedaço de contato, só que acontece que a Síria já está em um conflito há muito tempo, então isso aqui meio que já é conhecido, né? Então, de fato, com base nessas declarações, eu não descartaria hoje a inteligência de Israel estar sabendo de alguma coisa nesse sentido aí, de alguma ameaça para que, de fato, esses países acabem se envolvendo em um conflito aqui com Israel. E aí seria mais do que natural sugerir ou mesmo recomendar fortemente que os cidadãos israelenses saiam desses países, evitem ir para lá, porque realmente eles vão se tornar alvos mais fáceis por conta disso, né? Agora, será que isso vai acontecer de fato? Bem, eu continuo com a minha opinião anterior de que, por exemplo, o Egito não iria querer se meter nessa história, nessa briga aí de Israel e Hamas, porque não faz sentido para os egípcios, não está muito aí dentro dos planos do país, para o que ele planeja, para o que ele almeja ser na região. Quanto à Jordânia, não sei dizer muito bem. Agora, que o Hezbollah de fato quer atacar Israel e quer a destruição de Israel, assim como o Hamas, é óbvio, né? Até porque o Hezbollah é um grupo armado aí, financiado pelo próprio Irã, que definitivamente quer o fim de Israel a todo custo, ainda que isso custe a vida de milhões de pessoas, a destruição de toda essa região. Que há o risco aqui na questão do Líbano, sim, os Estados Unidos estão bastante preocupados com a abertura aí, digamos assim, de uma segunda frente nessa guerra, com o possível ataque mais forte, mais feroz do Hezbollah aqui no norte do país, para se unir então com a ofensiva do Hamas aqui na região sul de Israel, os ataques terroristas que foram feitos anteriormente. Agora, será que a coisa vai escalar ainda mais para um conflito regional, que é o grande temor de todo mundo? Esse comunicado aqui do Conselho de Segurança de Israel me deixou um pouco preocupado nesse sentido aqui, ainda mais para ele ter elevado aí o nível para nível 4, que é alto nível de ameaça para um cidadão israelense viajar para esses países específicos aqui, né? Afinal de contas,
Temos aí ataques anti-judeus, né, ataques antissemitas, até mesmo na Europa. Por que citar nominalmente dois países fronteiriços aqui como sendo destinos perigosos para o povo israelense? Não sei, isso aqui de alguma forma me deixa um pouco preocupado. Agora, a questão aqui do Líbano realmente é líquido e certo que o risco ali é bastante grande e talvez os Estados Unidos saibam de algo que outros países não saibam, né? Será que o governo libanês está tão caído assim que o Hezbollah pode de fato acabar assumindo o poder por lá? Não é difícil que aconteça, porque realmente a situação no Líbano já não estava boa há algum tempo. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos então. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.